lembro que, por exemplo, quando eu entrei na Unirio, foi em 2011, né? Tipo, ainda não tinha cotas. Então, uma pessoa... Eu tinha ali num prédio inteiro de alunos, 3 pessoas que eu reconhecia como pessoas negras e tinham essa interação lá. Isso vai dizer, né? Tipo, se você chega num espaço e você tem um monte de gente, você é um dos poucos negros, aquilo tá dizendo que não é, aquele espaço não é pra você. Eu acho que hoje, quando eu penso sobre uma perspectiva artística cultural que me forja, eu não posso fugir do meu território. Eu sou formado pelo meu cotidiano. O conceito, ele não tá na sala de ensaio. O conceito, ele não tá na academia. Primeiro se vive para depois elaborar conceito. E quando você tá elaborando conceito, ele já tá atrasado em relação à vida que você tá vivendo. Então, tipo, como pessoa negra, eu vivo uma jornada que não é de 24 horas. A minha vida, ela me exige que eu esteja 48 horas num único dia presente. E aí ela vai me responder, Wallace, mas essa questão já melhorou, né? Você, por exemplo, tá aqui, né? Tipo, se não tivesse cota, como que seria? Então, isso é tão louco, porque a cota, que é algo construído sobre uma perspectiva de reparação, né? Tipo, a cota não é um favor. A cota é uma ação dos movimentos negros e de outros movimentos também, que é uma ação reparatória sobre essa história colonial, sobre o quanto nós fomos fudidos e desassociados, sobre o trabalho que foi produzido pelos nossos ancestrais nesse território. Olá, esse é o Trupe do Mangue Podcast. Hoje é o 5º episódio e temos um convidado muito especial, que é ator, diretor, dramaturgo, roteirista e educador. Formado em licenciatura teatral pela Unirio, mestre pelo programa Cefet em Relações Étnico-Raciais, cofundador integrante da CIA Marginal desde 2005, cofundador do Grupo Atiro, 2016, atuando como diretor e dramaturgo, co-criador da Entidade Maré, em 2020, roteirista e co-diretor do filme Noite das Estrelas, diretor e dramaturgo da ocupação Noite das Estrelas, prêmios Rubens Barbot, 2024, indicado ao 34º Prêmio Shell de Teatro na categoria Energia que Vem da Gente. Convidado de hoje, Wallace Lino. Muito prazer te ter aqui, meu amigo. Bom dia. Um prazer também ter sido convidado por você. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bacana. Eu acho que você pode contribuir muito com as discussões que a gente está tendo aqui no podcast. E vai ser um papo gostoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você? Como é que você se define? Quem é o Wallace? Já começou fácil, né? Bom, eu sou a bicha mais bonita da maré. Acho que é bom começar. Acho que se apresentar como a bicha mais bonita da maré, de alguma forma, aglutina muito nessa apresentação quem eu sou, mas também daquilo que sou feito, né? Tipo, eu sou morador da Maré, cria de lá, né? Tipo, eu tô com 38 anos. E moro lá na Maré ainda. Sou um artista do território. Sou pesquisador, eu sou acadêmico, eu sou multiartista, para dizer a verdade. Filho da Kátia, do Jorge e irmão do Paulo Vitor. Acho que tem uma coisa que é bom saber de mim, que eu sempre ando em bonde. Então, por exemplo, essa situação aqui de eu estar sozinho é novidade, né? Porque geralmente as minhas experiências, elas partem muito de uma vivência e experiência coletiva, até mesmo na vivência, né? Tipo, sei lá, as minhas amigas vivem zoando, né? Tipo, que chamam o Wallace pro aniversário, não vai o Wallace sozinho, sempre vai ser o Wallace e mais alguém. Me fala uma coisa, como é tão característico assim em seus trabalhos, eu acho que você traz isso na sua identidade muito forte, a questão da maré. Eu queria saber como é que foi a geografia, a maré da sua infância, as suas lembranças, que você dividisse um pouco dessas memórias com a gente. Na Maré, na minha infância, acho que tem
uma dinâmica de uma maré de um outro tempo, né? Tipo, a gente tá falando, eu nasci em 87, Também. então a gente tá... A maré ali em 87 tá ainda ali nas suas buscas de estruturas básicas como esgoto, luz, água. Eu nasci nesse momento de ser maréense e, de alguma forma, essa maré vai estar totalmente engajada nas perspectivas políticas e de trazer essa dimensão do saneamento, né, básico, né, tipo, dos direitos básicos como escola, saúde, moradia, vai estar ali nessa efervescência, consolidando também algumas comunidades mais novas, né, tipo, por exemplo, parte da Nova Holanda vai ser construída nesse período que eu tô nascendo, então minha infância vai se dar muito na linha vermelha, e no andar de bicicleta na linha vermelha, que hoje em dia é a Vila Olímpica da Maré, né? Mas também vai ser uma infância muito em casa, né? Eu sou filho de empregada doméstica, então minha mãe vai trabalhar o tempo inteiro e ela vai também o tempo inteiro cuidar para que a gente esteja dentro de casa, para também os perigos que ela vai dimensionar sobre você ser uma criança que fica ali sozinha. Então, tipo, vai ter ali também uma experiência muito com a minha mãe diretamente sobre os estudos, né? De como que os estudos vão ser fundamentais. Desde pequeno, por exemplo, tem essa perspectiva na minha casa que, tipo, a gente vai fazer a universidade, vai passar pela universidade. Então, eu acho que isso vai estar atrelado... Tu foi criado pela tua mãe, você morava só com a sua mãe ou com seu pai também? Meu pai morou comigo um tempo, mas como de praxe na nossa sociedade, nem sempre a presença é uma presença, né? Tipo, acho que o fato do meu pai morar comigo não quer dizer que ele era responsável e tinha responsabilidade sobre essa posição da paternidade. Mesmo ele morando comigo, ele vai ser muito ausente, e quando ele sai da casa, a ausência vai se consolidar. Apesar de eu ter uma relação Bem íntima, resolvida. bem tranquila com meu pai, assim, a gente realmente amou, afeto, assim. Eu acho que tem uma coisa que eu e meu pai conseguimos ir construindo ao longo do tempo, que tem a ver com esse lugar do tipo de se olhar e entender, olha, você tem os seus defeitos, as suas dificuldades, e isso aí é o que você pode entregar. Tem uma questão perene nas outras entrevistas e nessa também, e também na minha história, que a criação da família é feita por mulheres, né? E é muito engraçado você falar isso, porque minha mãe também dizia da importância de estudar. Eu lembro que ela falava, vai ler, meu compromisso com você até você fazer faculdade. E como é que isso é importante, né, cara? A coragem de uma mãe que nem você disse, sua mãe foi empregada doméstica, mas já dizia que você ia fazer faculdade. Parece que coloca na gente um horizonte que a gente fala, é possível, vamos lá, né? Eu acho que tem essa é uma máxima de viver numa sociedade que ela tem os seus primórdios à estruturação colonial, né? As mulheres da nossa sociedade, elas não vão ser lidas como pessoas que podem também viver os seus sonhos, independente como os homens podem, né? Tipo, elas vão estar responsáveis pela educação e também o financiamento daquele sonho, né? Que o filho vai ter. Eu tava vindo antes pra cá e eu tava vendo que as babás, né? Tipo, hoje, pensando do termo babá, ela vai forjar as primeiras experiências de pedagogia em torno da nossa sociedade, né? Pensando que as mulheres negras que eram escravizadas são elas que vão fazer as formações dos filhos brancos. Que vão educar muitas das vezes. Então, tipo, não existe hoje no nosso país nenhuma possibilidade em que a educação não esteja atravessada pela africanidade, pelas culturas e saberes africanos, por conta dessa própria experiência colonial que vai colocar as mulheres nessa posição e, de alguma forma, também vai manter até hoje na contemporaneidade. Então, quando a gente vê assim, o meu pai foi ausente, minha mãe se responsabilizou, isso é uma história que se assemelha à sua, que se assemelha à maior parte da sociedade dos brasileiros, que, de alguma forma, ainda nos prende a ideias de papéis e serviços
E também da própria, esse papel da mulher vai estar associado a um papel de subordinação, né? Tendo em vista que uma pessoa que fica responsável 24 horas por uma educação, ela não vai ter tempo para se né? Tipo, de voltar essa experiência para si. Tem um espetáculo agora, o último que eu fiz com meu irmão. É um espetáculo que fala de irmandade, né? Se chama Pactos para Reflorestar a Terra. Qual o nome do seu irmão? É Paulo? Paulo Vitor Lino. E ele é teu irmão mesmo? É meu irmão. Ele tem 7 anos menos que eu. Ele é meu irmão mais novo. E aí, a gente vai fazer esse espetáculo, a pesquisa toda vai estar no entorno das experiências de irmandade, né? Tipo, e aí, a sinopse da peça é: o mundo acabou, só sobrou nós dois, que somos 2 viados na maré. E nós sobramos porque, na verdade, nós não somos humanos, nós somos praga. E aí essa dimensão de ser praga, de alguma forma, é se apropriando dos discursos de violência que estão sobre as experiências LGBTs, no nosso caso de bichas, né? Mas também o que a gente vai ter como percurso de premissa para dar esse start da irmandade é a relação das mulheres da nossa família, né? Tipo, a gente tem inúmeras histórias em que elas forjam essa coletividade entre elas, não só para que haja educação para né? Tipo, mas as minhas tias, elas também são minhas mães, de alguma forma, dentro desse consenso, né? Tipo, a gente, de alguma forma, nasce e é educado por uma instituição matriarcal. São mulheres que nos educam. E aí, a gente vai ter vai ser lindo, né, pensar sobre essa perspectiva, mas também sobre a realidade é muito fodido, é muito duro. Tipo, se a gente pensar em que são empregadas domésticas que vão... a gente tá falando de acesso, de como que existe restrições sobre essas mulheres para que essa educação dos seus filhos sejam forjadas. Então, tem um exemplo, por exemplo, que é uma história que minha mãe vive contando para mim, e contava muito mais quando a gente morava junto, eu era mais novo, né? Em que ela na verdade, a gente tem 3 tias que não são tias sanguíneas, né? Tipo, elas eram vizinhas da minha mãe e da minha outra tia. E que, sua mãe também andava em grupo. E aí, elas... É isso, é um Rio de Janeiro muito antes, né? Não é 80. Se eu tô falando de 80, ainda tá se estruturando ali na Maré as relações básicas de saneamento e tal. Na época em que minha mãe era adolescente e criança, então a coisa era... A gente tá falando de uma pobreza extrema, né? Então, tipo... As minhas tias, quer dizer, minha tia-avó e minha avó vêm de Recife para cá em busca de uma vida melhor. Elas criam os seus filhos juntos, em conjuntos, e quando chega nessa experiência, a minha mãe tinha ali na interação diária uma alimentação que vai ter ali cercada por carne, muita carne, né? E as minhas tias, que não são sanguíneas, que vão se tornar nossas tias, até então elas são vizinhas e amigas, né, da adolescência, elas têm uma alimentação que é rebuscada por vegetais e uma alimentação... E o que acontece é que em situações adversas, o padrasto da minha tia, ele vai fazer uma reforma no banheiro, faz um buraco no banheiro da casa dele pra minha casa, um buraco esse que fica durante anos, não se tampa, e elas vão trocando ali alimentos entre elas ali pelo banheiro, já que tem... Tanto os pais delas e os pais das outras não deixa que a pobreza seja vista, né? Ninguém compartilha. Caraca. Estou pobre, estou precisando. Mas as minhas tias e a minha mãe vão fazer essa parceria. E acho que essa parceria, ela transborda, ela se espalha e ela chega até a gente hoje, né? Tipo, tem inúmeros primos que são meus primos e que não são meus primos sanguíneos. E também vai aí tecer para mim uma possibilidade de
Perspectiva que família não é necessariamente feita por esse atravessamento sanguíneo. A própria ancestralidade, né? Quando a gente vai cada vez mais buscar sobre essa perspectiva de tornar-se negro, de tornar-se cada vez mais próximo de si, ela vai ser povoada por essa perspectiva que os meus ancestrais não são só a minha família, né? Que perspectiva interessante, né? Eu estudando um pouquinho aqui, tem tanto tempo que a gente não se via, vendo umas entrevistas suas, os curtas, um pouquinho do seu trabalho, eu me deparei com uma... Vou até ler um trechinho aqui que é algo que você disse. É urgente que se chame atenção para a existência e as narrativas de corpos excluídos da história, dos direitos e das interações da sociedade brasileira. As performances dos shows, falando do Noite das Estrelas, né? Portam questionamentos acerca dos temas que merecem atenção nesta produção, como a construção de outras narrativas e imagens para a população periférica negra e LGBTQIA+. Eu achei isso tão interessante porque a gente tem muita narrativa da comunidade, da favela, que tem a coisa do Cidade de Deus, desses filmes com muita violência. Cidade de Deus é um filme genial, mas assim, aquilo não resume a história das comunidades brasileiras, cariocas, assim, que cada um é um universo. E quando você traz nesse trabalho seu, Noite das Estrelas, eu acho que em diversos outros trabalhos, eu me lembro um trabalho seu com a Cia Marginal, que era um dos primeiros, Qual é a Nossa Cara? Uhum. É o primeiro que a gente fez. Que quando a gente criou a trupe, eu me lembrava muito, porque o nosso primeiro trabalho chamava Gigoia Conta Gigoia, que eram os moradores da Ilha da Gigoia, na Ilha da Gigoia, contando a história deles mesmos e do território. E aí, mas assim, o subtexto qual é a nossa cara? Isso é tão importante, né? As pessoas contarem as suas próprias histórias, né? Porque nos contam tantas, né? Mas quais são as nossas? Do povo que tá com a gente? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Acho que tem acho que você falou uma coisa muito... que de alguma forma é um dos pontos de partida, né? Eu acho que hoje, quando eu penso sobre uma perspectiva artística cultural que me forja, eu não posso fugir do meu território. Eu sou formado pelo meu cotidiano. O conceito, ele não tá na sala de ensaio. O conceito, ele não tá na academia. Primeiro se vive para depois elaborar conceito. E quando você tá elaborando conceito, ele já tá atrasado em relação à vida que você tá vivendo. Então, tá dando uma aula aqui hoje. Maravilhoso. Então, quando eu vou pensar, por exemplo, em território, Maré, em 2012, o último censo vai dizer que a Maré tem 140 mil habitantes. Um espaço que tem 15 comunidades, que tem as suas especificidades de formação. Cada comunidade... A Maré é um conjunto de favelas, não é? É um bairro que tem 15 comunidades. Entendeu? Tipo, ele é um bairro e ele é considerado um complexo. Você é de onde? Nova Holanda? Eu sou da Nova Holanda. Aham. E ele é considerado um complexo também porque, de alguma forma, o racismo e o preconceito sobre os espaços de território, né? Tipo, e aí a gente tá falando de preconceito porque a gente tá falando de pobreza. Os espaços que comportam muitos pobres, eles jamais vão poder ser transferidos como linguagem mesmo, no mesmo lugar que as outras coisas são transferidas, né? Tipo, existe um posicionamento em cada palavra que a gente afere. A palavra, ela tem essa ideia, né, de aferir e atribuir qualidade ou também de destituir, né? Carregar então, preconceitos também. Quando a gente vê a palavra complexo da Maré, ela tá construída pela polícia, porque é a polícia que vai construir o complexo de Bangu. Então, tipo, tem uma perspectiva da segurança pública em torno daquele lugar de dizer qual é a identidade daquele território. Isso inicialmente. Mas como também, por exemplo, ser bicha, né? Em algum momento vai ser uma palavra que vai ser aferida a nós LGBTs, nós bichas, que é gays, sobre uma perspectiva de ofensa, e a gente vai ressignificar através da nossa convivência com essa palavra. O complexo hoje, né, pensar complexo da Maré hoje, ele já não mais atende a essa perspectiva
sobre a polícia todos os ismos que a polícia também produz sobre o nosso território. Aham. Então, a luta, ela vai fazer parte da nossa identidade. A luta diária, a luta de vida, a luta de não estar sendo dito pelo outro. Mas quando você fala assim, agora dizer... A gente sempre disse sobre nós mesmos. O que acontece é que a gente passa a ter participação ativa em espaços determinantes que são aí historicamente ditos que não são pra gente, né? Tipo, e não necessariamente alguém vem aqui e diz, olha, você não... Porque o movimento cotidiano e natural, né, que na verdade tem bem... O racismo, ele é uma estrutura estratégica, ele vai se moldando, então ele vai também construir essa coisa. Eu lembro que, por exemplo, quando eu entrei na Unirio, foi em 2011, né? Tipo, ainda não tinha cotas. Então, eu tinha ali num prédio inteiro de alunos, 3 pessoas que eu reconhecia como pessoas negras e tinham essa interação lá. E quando... Eu me lembro bem disso. Foi uma coisa que a Renata também falou no último episódio do podcast, que na época que ela entrou tinham 8 pessoas, no máximo, assim. Assim, no geral, eu entrei junto com a Renata, mas negros, eu tinha 3 pessoas que eu via. Uhum. E a Renata era uma delas. E olha aí, que engraçado. Isso vai dizer, né? Tipo, se você chega num espaço e você tem um monte de gente, você é um dos poucos negros, aquilo tá dizendo que não é, aquele espaço não é pra você. Só que aí você vai viver a dinâmica do espaço. E aí, depois, em 2012, entra as cotas na Unirio. E em 2016, a gente tá tendo uma aula de teatro do oprimido. E... que é isso, né? Tipo, teatro do oprimido. Então, automaticamente, a pedagogia que tá ali sendo... destrinchada pela professora é uma pedagogia construída pelo Boal, e é muito engraçado porque quando o Boal vai fazer essa... Professora Marina Henriques, né? Não, essa não é a Marina Henriques, pelo amor de Deus. Não foi a Marina Henriques que fez isso. Até porque foi uma situação de violência que eu vivi. Ah, sim. Porque ela é isso. O Boal, quando vai construir essa metodologia, ele chega no lugar, começa a dar aula para um monte de criança, e ele fala para as crianças trazerem uma foto que remeta aos preconceitos que eles viveram. Ou preconceitos, ou a opressão, né? mais diretamente dita. E aí, uma das crianças traz um prego. E aí ele acha que a criança não entendeu, e aí vai explicar, né? Tipo, não, mas um é porque eu... E aí a criança, não, eu sou engraxate, eu preciso dar X grana todo dia, isso é uma opressão. Independente de se eu produzir ou não, se eu não der esse dinheiro, eu perco o ponto, prego, que é o prego que marca ali, que você pode trabalhar ali naquele lugar. Então, ela vai pedir pra gente trazer também as nossas fotos, e eu trago uma foto de um relógio. E ela também, assim como o Boal, vai tentar me explicar o desentendimento meu sobre o exercício. E aí eu explico pra ela que, como pessoa negra, eu vivo uma jornada que não é de 24 horas. A minha vida, ela me exige que eu esteja 48 horas num único dia presente. E aí ela vai me responder, Wallace, mas... essa questão já melhorou, né? Você, por exemplo, tá aqui, né? Tipo, se não tivesse cota, como que seria? Então, isso é tão louco, porque a cota, que é algo construído sobre uma perspectiva de reparação, né? Tipo, a cota não é um favor. A cota é uma ação dos movimentos negros e de outros movimentos também, que é de uma ação reparatória sobre essa história colonial, sobre o quanto nós fomos fudidos e desassociados sobre o trabalho que foi produzido pelos nossos ancestrais nesse território. Então, diferente dos Estados Unidos, não vai ter reparação financeira no Brasil. Pelo contrário, no Brasil vão chamar imigrantes italianos e de outros lugares que são europeus e brancos, para eles receberem essas terras e essa coisa, para que, de fato, estrategicamente, a população brasileira seja clareada em 200 anos. Isso é um projeto político, isso não é
sabe? Uma invenção minha. Então, tipo, quando você vai ter essa dimensão, que a cota, ela é uma ação reparatória, e uma professora tá me convidando, que eu só estou lá porque existe cota, ela não consegue dimensionar que pessoas negras vão entrar independente da cota. Ela está dizendo indiretamente para mim que aquele lugar não é meu. Eu só entro ali porque a cota possibilita em que eu esteja ali. E que é uma falácia. E aí eu, na hora, respondi para ela. Eu entrei em 2011. E o seu racismo, mesmo com a cota, não deixou de existir. Porque eu acho que tem uma perspectiva na nossa sociedade muito direta. É que ninguém quer ser racista, de fato. Mas a gente vive sobre condições extremamente racistas. Tá? Tipo, as relações, as perguntas, as posições, elas vão dizer o tempo inteiro quem pode e quem não pode. E se a gente entra, sendo acadêmico, você entra nas pesquisas que vão estudar e vão, de alguma forma, desdobrar o comportamento da nossa sociedade, a gente vai ter ainda as populações negras e indígenas totalmente destituídas dos espaços de saber. A própria cultura não é considerada saber. A própria experiência de ser uma pessoa favelada em que produz, sendo artista, né? Tipo, vai ser desconsiderada. Essa arte vai ser vista como política, como favelada, como qualquer outra coisa, mas jamais ser lida como contemporânea, porque as palavras têm o poder de dizer quem é e quem não é. Então, se você é um artista contemporâneo, você é um artista que está para todo mundo, né? Você, de alguma forma, se assemelha e se aproxima da perspectiva universal de ser, que ela é branca, então não pode ser. Você pode até fazer parte desse espaço, mas com outro nome. Então vai ser político, vai ser favelado, vai ser qualquer outro, mas contemporâneo não. E acho que quando você me pergunta sobre esse lugar do se auto-narrar, eu acho que a gente se narra o tempo inteiro. Só que eu acho que, dependendo de como a gente senta, as palavras também mudam. Né? Tipo, quando eu estou confortável sobre uma situação, eu dialogo de uma forma específica, e quando eu estou ameaçado, tem um outro diálogo sendo estruturado. Então, eu não posso, por exemplo, sentar na academia e também pensando no teatro, né? Tipo, teatro nas relações artísticas, pensando como uma estrutura, eu não posso olhar para essa dinâmica e achar que todo mundo me convida para tomar uma cerveja. Entendeu? Nem todo mundo me quer ali, né? Tipo, e isso eu tô Você falando... Você sente isso, assim, na academia, por exemplo? exemplo? Não, é bem real. É real e não é específico a mim, não é inerente a Não, mim. sim. É uma experiência que pessoas negras e indígenas vão viver constantemente em qualquer espaço institucional. Esse é um sentimento. Não deveria ser, né? Não deveria ser, porque quando você fala isso da Unirio, porque é um espaço ali de construção de saber, né? De que a gente está ali fazendo, praticando arte, teatro. Mas assim, eu acho que tem uma pessoa ali na Unirio que foi fundamental, assim, até para que eu te conhecesse. Uma das pessoas que eu me interessasse, que eu descobrisse um universo teatral com narrativas totalmente diferentes. Eu nasci no interior de Minas, né? Quando eu fui dar aula na Maré, quando eu fui dar aula no projeto Teatro Comunidades, eu conheci o mundo, conheci um outro Rio de Janeiro. E eu acho que a Marina Henriques ela me colocou à academia. E olha que eu tenho 12 anos fiz 2 graduações lá. Quando eu conheci a Marina, o estudo dela, o jeito que ela dava aula e o território onde ela pesquisava, eu falei, cara, e conheci vocês também. Uhum. Que eu fiz parte do projeto um tempo. Acho que a gente se encontrou. Eu dava aula em Ramos e você dava na Nova Holanda. Acho que sim. Nova Holanda e... A Arena de Cro é onde? Arena de Cro primeiro, né? Porque aí depois fechou a arena e você ficou na... E foi... Enfim. Mas assim, foi muito interessante pra mim. Eu falei, tanto é que eu criei a trupe depois, porque eu falei, cara, que universo interessante, narrativas próprias, existe um mundo. Eu me lembro que eu dirigi um Romeu e Julieta, que a guerra era batalha de passinho, assim, porque era a partir dos saberes dos meninos, né? Da turma. Enfim, eu acho que a Marina foi muito importante para minha formação, assim, apesar de todo
Não sei, queria saber de você também como é que era isso, os professores, assim, se alguns contribuíram, se alguns deram voz, se alguns te somaram na tua pesquisa também dentro desse universo acadêmico. Como é que foi isso? Eu acho que sobre pesquisa, de fato, a Marina é a professora que vai ali. Ela é minha orientadora, né? Ela foi minha orientadora na graduação. Acho que naquele momento, principalmente, era difícil você ter um professor que tivesse ali disposto a discutir arte periférica, né? Tipo, uma arte que está sendo produzida em favela. E a minha pesquisa, ela não começou quando eu entrei na Unirio, né? Quando Você já fazia a parte da Cia Marginal? Sim. Nessa É verdade, cara. O quê? Nessa- 2005? 2004. Caraca, A tu já tava fazendo há bastante tempo, então. Aham. Eu começo na Marginal, né? Tipo, na verdade, a Marginal, a gente decide criar um grupo juntos, né? Tipo, então a gente queria ser um grupo de teatro. Isso é o start da coisa. A gente queria ser uma companhia. E aí a gente passa a trabalhar sobre essa perspectiva de estruturação. E com o passar do tempo, é isso. Eu tava até falando um dia desses na entrevista. Na negação de uma escola e um acesso a uma escola teatral, a gente vai criar a nossa própria escola. Então, a Cia Marginal, ela é a minha escola, minha primeira escola teatral, né? Tipo, antes de passar pela... Foi ali que tu começou a fazer teatro? Aham. Eu começo a fazer teatro na Marginal. E quem era a Marginal nessa época? Nessa época tinha uma galera. Então, tipo, Você tava como ator. sim, Quem dirigia? a gente começa a gente começa num projeto de promoção de saúde. Quer dizer, a gente se encontra nesse projeto, era um projeto chamado Adolescentro, era um projeto de promoção de saúde e tinha oficinas de teatro, e as oficinas, ela tinha essa perspectiva de desinibir o jovem, deixar ele... Enfim. Só que as professoras, que era a Isabel Penoni e a Joana Levi, elas eram jovens, elas tinham acabado de, tipo, se formar como atrizes. Então, elas não estavam querendo ali fazer uma arte em que ela tinha uma perspectiva... Recreativa, não era isso? Não recreativa, né? Mas é como, tipo... É como se fosse uma perspectiva terapêutica, né, em algum lugar, né? Tipo, quando o projeto propõe, né, tipo, essa dinâmica, né? Aí elas queriam desenvolver uma linguagem teatral com aqueles jovens. E aí, esses jovens também eram jovens que já estavam, né, tipo, a Geandra, Priscila e Jaqueline, quando a gente pirou, né, em criar Marginal, elas já estavam na universidade. Então, tipo, não são jovens, porque eu acho que a ideia, a Conceição Evaristo fala muito bem, quando ela vai construir essa ideia, tipo, eles nos chamam de infãs, porque enquanto você for jovem, você não é dono do teu saber. Enquanto você é jovem, você não é autônomo para se posicionar na nossa sociedade. Então, de alguma forma, esses jovens, eles já estão se posicionando sobre suas autonomias, sobre as suas vidas. Eles estão escrevendo artigos, eles estão pensando e refletindo sobre a sociedade que se vive. Então, acho que isso vai ser, inclusive, para mim, inclusive, tipo, encontrar essas três monas, que é Jaqueline Andrade, Priscila Monteiro e Geandra Nobre, ela vai ser um atravessador da minha perspectiva, sabe? Tipo, ninguém vai me ensinar a gostar de ser favelado. É a convivência com elas que vai me mostrar em que ser favelado não é aquilo. Porque até então, o meu sonho era sair da favela. Até então, a favela não correspondia, não atendia às minhas necessidades de vida. Eu estava vivendo ali, mas mirando numa outra vida que nem é possível até hoje para mim. Então, a convivência com elas vão me marcar essa possibilidade de uma identidade favelada que você... Você tem tatuado aqui Maré, né? Maré, mas eu posso falar por quê. De uma identidade favelada que ela não está associada ao que está sendo vendido pelas mídias ou cotidianamente massacrando a nossa mente. Tipo, de entender que a minha favela não é uma cidade de Deus. Quando tô falando mais referente ao filme, né? Porque, de alguma forma, o filme Cidade de Deus, ele vai ser um marco, né? Tipo, porque depois do Cidade de Deus, tudo é aquilo.
que se fala sobre favela. Poucas películas e narrativas produzidas sobre o território da favela perfuraram esse terreno construído pela Cidade de Deus. Porque a gente está falando de algo que foi muito sucesso, né? Tipo, um filme que fez muito sucesso e, de alguma forma, é um filme que vai ali apresentar um viés e um olhar específico sobre a favela, que não necessariamente acompanha e dá conta, né? Então, Não é só sobre aquilo, né? E aí eu acho que é isso, o convívio com as minhas vão me fazer amar a Maré. Como o que você ama na Maré hoje? Você mora na Maré? Moro. Você mora lá? Moro. Me diz assim, porque eu acho muito bonita essa relação sua de identidade, de relação com a Maré mesmo, de ser tema das tuas peças, ser parte do artista que você é, do indivíduo que você é. O que você vê na Maré hoje, além desse lugar comum que falam sobre a Maré? Nossa, eu vejo, assim, acho que tem hoje, eu vivo uma Maré em que ela me... Eu vou falar uma coisa que a Gendra fala, que eu gosto muito. A Maré me dá tudo. A Maré é uma terra que é água, né? Então, o que a gente planta nela se vai e volta. Porque a água tem essa coisa. Então, acho que hoje eu tenho uma perspectiva de que a Maré, ela é complexa, de fato. Ela não é binária. Ela não é bem e mal. Ela não é certo e errado. E acho que isso me aproxima de uma dimensão do que é uma afetividade, né? Tipo, não existe afeto sem guerra, não existe afeto sem imposição, não existe afeto sem parceria. Afeto tá atrelado a uma condição coletiva, né? Tipo, e também também pessoal. Eu preciso pra existir uma possibilidade de te amar, eu preciso me amar primeiro. Não tem como eu te comer se eu não me comi primeiro, né? Tipo, então, eu fico pensando de como que a Maré, ela me forja sobre a minha identidade e possibilidade do que eu dialogo com o mundo, né? É isso, né? Tipo, hoje, trabalhar com a Noite das Estrelas... Pra quem não conhece, você pode dizer um pouco Claro, o que é a Noite das Estrelas? Claro. Deixa eu só tentar concluir o pensamento. Sim. A Maré, ela tá imbricada na minha existência, sabe? Tipo, não tem como eu desvincular. Por isso que eu fiz essa tatuagem. Quando eu fui pra Recife é o lugar que minha mãe, minha avó vem em busca de um sonho melhor. Então, quando eu cheguei em Recife, eu fiquei muito atravessado. E aí eu queria marcar a partir de um dos pontos, né, de trajeto ancestral. Ali era um dos primeiros lugares que marca a minha trajetória familiar, mas que também tá atrelado a um sonho que é o lugar que eu venho, né? Então, tipo, e aí por isso que eu fiz essa tatuagem, porque eu tava num lugar que sai minha família e vindo de um lugar que eles sonharam em estar. Então... Sua família veio de Recife? A minha família materna. Minha família paterna vem de Minas. Olha só, mentira! Minha avó é mineira. Você sabe de onde, não? Não, porque é isso. Minha avó, ela faleceu no ano passado, com 82 anos, né? Então, a gente tá falando de uma mulher negra retinta que viveu duas gerações, ou uma pós-escravidão, né? Tipo, a minha avó... A única coisa que ela falava era que ela era muito pobre. Ó, enquanto você vai falando aí da sua avó, que é mineira, eu vou fazer um cafezinho aqui. Chique. Mas falando da Noite das Estrelas... Tem um guardanapo aí, alguma coisa? Fazendo favor, e uma faquinha pra cortar o bolo? Em 80, surge shows LGBTs na Maré, que duram por mais de 20 anos, né? Tipo, na realidade ele dura até hoje. São mais de 40 anos que a Noite das Estrelas existe. Ele nasce a partir de uma dinâmica que as gatas vinham sempre das boates, né? Sexta-feira. E de sexta pra sábado. No sábado a feira é montada.
A Feira da Nova Holanda, da Teixeira Ribeiro. A feira é montada e todas as vezes que elas passavam voltando das boates, elas passavam com por alguma situação vexatória de violência por parte dos feirantes. Tem um momento um dia que elas viram a mesa e aquilo vira uma grande briga, uma grande treta. E aí vai todo mundo, os feirantes e as gatas, pro desenrolo. Então tem um enfrentamento ali. Vão pro desenrolo com o dono da favela da época. Sim. E aí, quando chega no desenrolo, o traficante vira e fala: olha, a partir de hoje eu não quero que ninguém mexa com as bichas nem com as travestis daqui. Só que isso não foi suficiente pra elas, assim, elas queriam organizar uma vingança. E a vingança delas era ver o corpo delas na rua em movimento. Então elas se organizam, elas fazem uma reunião entre elas numa quinta-feira na quadra do Rubens Vaz e decidem fazer que a vingança seria um show. E elas começam a produzir, cada uma cata um tapete, elas vão contando isso, né? Aí vai uma catar o tapete, uma cortina, umas plantas para botar no palco. E a outra, que é a Pantera, que sabia desenhar, vai fazer a divulgação do show. E o primeiro show é um grande sucesso. E aí elas ficam passadas com conta o número de pessoas que estão lá. E aí o Menga, que era um pai de santo da época e também um agitador cultural, ele vai falar: bom, isso aí vai se chamar Noite das Estrelas. E aí, a partir disso, ele passa a ser um produtor, né? Do show. Que aí ele vai articular junto com os comerciantes a grana para levantar os shows e para pagar os artistas. Então, você vai ter... Tipo, com os próprios comerciantes, ele... Olha só. Então, isso vai durar muito tempo, assim, tipo... E é isso, eu podia ter te mandado alguns... É porque a gente tem, né, fotos e vídeo até sobre a época. E aí, que é isso, vai marcar mais de 20 anos esse espetáculo rolando dentro do território da favela, num período que é pós-ditadura, em que a população LGBT do Brasil tá vivendo as grandes operações policiais, né? Tipo, aí vai ter a Operação Tarântula em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também vai ter, que é uma caça às bruxas aos corpos LGBTs, porque esses corpos, eles... Tem um paninho que molhou aqui, ó. A caça... Pode... Porque a lei de vadiagem, né? Vai ser atribuída a esses corpos, né? Tipo, então, que são negros, LGBTs mas dentro da favela, esses corpos estão sendo celebrados nesse mesmo período, entende? E aí, eu vi esses shows. Eu via quando minha avó materna era viva, ela me levava nos shows, né? Tipo, ela faleceu, eu tinha 5 anos. Mas a minha memória que eu tenho dos shows é com 8 anos a minha tia Dila me levando pra assistir esses shows. Quando o meu irmão entra no Conexão G, Paulo Vitor, meu irmão, ele vai ser, em algum momento, vice-presidente de Conexão G. O Conexão G é a primeira ONG de direitos humanos, né? Tipo, em território de favela. E aí, Paulo Vitor vai ser vai ser vice-presidente em uma época. E aí ele vai ter acesso ao material que é recolhido por uma pesquisadora, que é a Carla Matos. Ela viu os shows, ela lembra dos shows e ela é antropóloga, ela fala assim, vai fazer algum trabalho pontual com Conexão G, de consultoria, e ela reúne com os moradores que ela conhece fotos, registros desses shows e deixa no Conexão G. E aí, um dia eu vou no Conexão G, meu irmão tá lá, e a gente vê essas fotos. Eu falei: Mona, eu sou doida pra fazer meu mestrado sobre esses shows. E aí meu irmão fala: eu vou fazer minha monografia sobre esses shows. E aí a gente começa a sonhar junto em fazer um espetáculo para homenagear os shows lá em 2017. Mentira!
É. E aí, a gente começa a botar em editais, a gente não ganha nada, nunca. E aí, em 2020, pandemia, eu vou pra casa do meu irmão, eu tava morando no Estácio nessa época, e fiquei muito em isolamento total mesmo, enfim, muito deprê. E aí, vou passar um tempo na casa do meu irmão, e a gente começa a falar sobre a situação vigente, né? Tipo, como que a nossa vulnerabilidade socioeconômica se amplia naquele período, né? Tipo, e principalmente para nós artistas que não temos os nossos financiamentos mais, né? Tipo, Uhum. e aí a gente começa também a ficar preocupado com essa própria narrativa, porque se a gente está falando de uma doença que era a Covid, que a maioria, a população mais vulnerável à doença era a população idosa. A gente tá pensando, quando a gente vai pra população das artistas da Noite das Estrelas, são essas gatas, elas são idosas hoje em dia. E aí a gente ficou muito tipo, cara, a gente tem que fazer alguma coisa antes que a gente perca essa memória. E aí a gente cria a entidade Maré, que a princípio a gente cria numa perspectiva de ser uma plataforma de compartilhamento das narrativas LGBTs, mas a gente sempre vai produzir aí, a partir das narrativas, uma dimensão socioeconômica. A gente vai criar um dispositivo que é central na nossa pesquisa, que não existe nenhum artista que trabalhou com a gente em que não tenha que fazer esse exercício de fazer uma autodeclaração de amor. E é a partir dessa autodeclaração de amor que a gente começa a estruturar a performance daquela artista. Então, porque a gente vai fugir do ódio, a gente vai fugir de se narrar no ódio. E a gente também vai também convidar as pessoas a fazerem. Porque parece um exercício simples de ser feito, né? Mas você Não já é. fez uma autodeclaração de amor pra você? Então, e aí, aí a gente faz, em 2021 a gente estreia o curta, né, que é o Noite das Estrelas, e a partir disso a gente começa a lançar uma série de docs e também filmes, né, que não necessariamente eles são docs, a gente vai falar muito doc performático, porque vai ter ali invenção, vai ter ali criação, mas também vai ter ali essa devolutiva documental, né, para a sociedade. Mas, e aí a gente estreia ele no Zósimo Bubu, né, no cinema internacional Zósimo Bubu, que é um grande presente a gente conseguir colocar o filme lá, saindo da pandemia. Então, assim, eu acho que é um dos dias mais inesquecíveis, assim, de você ver aquelas travestis, aquele material de arquivo numa tela enorme, no Como se Odeon. jogasse o sol, né? Naquele lugar, E naquela todo mundo expressão. lá, e todo mundo lá, elas lá, a gente lá. Que trabalho lindo, cara. E aí, depois disso, a gente parte, pô, vamos fazer o que a gente sonhou, que era o espetáculo, né? E aí, a gente, em 2023, faz, com o dinheiro da Aldir Blanc, que a gente é contemplado pela Aldir Blanc, a gente faz a Ocupação, em 2023, que é um sucesso. Leva mais de 7 mil pessoas em 6 domingos na Maré. A gente é indicada ao Shell, a gente, enfim, sai em mais de 50 mídias, a gente sai em mídias dos Estados Unidos, enfim, vários. The Guardian, a gente tá na capa e... Você tá brincando aqui? Foi um boom, Incrível. assim, tipo, foi uma coisa que a gente sonhou e que quando a gente pisou foi muito maior, sabe? Tipo, eu acho que não só pelo que eu tô te falando, dos números e do que foi a coisa, a repercussão, não só sobre isso, mas para nossa experiência íntima com aquelas artistas, ela vai criar uma possibilidade, por exemplo, que a Unirio nunca me criou, de ter uma experiência artística que ela é compartilhada comigo o tempo inteiro. Não numa perspectiva de tipo, olha, eu tô te ensinando, tá, Vitor, sobre isso. Mas, Vitor, a gente tá vivendo essa sabedoria. E eu acho que esse lugar, né, tipo, para qualquer pessoa preta e pessoa indígena e LGBT que vai se entender nessa sociedade, né, tipo, contemporânea que a gente vive hoje, vai ser impossível você viver
sem você bater cabeça, sem você poder honrar, sem você poder homenagear aqueles que vieram antes. Então, a Noite das Estrelas, ela me proporciona, inclusive, um lugar de sonhar com a minha velhice. Porque antes disso, eu não me imaginava. Gente, eu não convivia com nenhuma bicha velha. Mas agora, eu tava pensando até isso. Porque tem muito essa coisa, né? As bichas são tóxicas. Então, elas têm toda uma pira do tipo... a estética, né? Tipo, ser magro. Não. Essa ideia do padrão tá muito, né? Tá na sociedade como um todo e as bichas não são diferentes dela. Mas isso vai ser tóxico a nós mesmos, né? De como que nós vamos nos violar, até nas nossas relações íntimas, criando perspectivas de desejos que são fantasias. Ninguém dá conta desses perfis, né? Que são construídos, padronais, né? Então... Eu tava um dia desses com uma bicha que era minha aluna mais nova, né? Aí ela falou assim, mas você já é uma kakura. Eu falei, graças a Deus, eu espero que você chegue aos 38, porque quem não chegou aos 38 morreu, amiga. Ô, Wallace, cara, eu acho que você contribui muito com o seu lugar de fala, com a sua autoestima, com o seu amor pelo seu território, pelo seu lugar, pela sua identidade. E eu acho que você fala também, assim, eu tô aprendendo, eu sinto que eu tô aprendendo contigo, eu tô aqui escutando você falar com muita propriedade e também não é... E com muito preparo também, muito estudo. E eu acho legal que você traz, assim, além do seu lugar dessa identidade, pelo que me parece, conhecendo um pouco do seu trabalho, você traz também à tona a sua pesquisa nas suas obras. E isso eu acho muito bonito. Eu acho que contribui bastante. Como eu te disse, eu nasci no interior de Minas e eu também eu tenho um espetáculo solo que eu falo muito desse lugar. Eu pego o Guimarães Rosa, o autor, como pretexto para falar das minhas memórias, sobre um jeito de ver e de viver de uma população do interior que muitas vezes não é pautado, é vista com um certo preconceito pelo pessoal do litoral, né? Caipira, não sei o quê, uma peça sobre a roça. Não é. As pessoas têm um jeito de ver e de viver e tem uma sabedoria desse lugar, um jeito de se fazer. Essa broa, eu até falei para Renata, eu fiz hoje de novo, para você, a broa da minha bisavó, que era uma mulher negra que me criou, mãe véia, a gente chamava ela de Dona Alexina, e é muito bacana a gente trazer essas memórias e ressignificar, e que não quer dizer que aquele lugar seja um paraíso, não é só isso. No interior do Brasil, por exemplo, eu que viajo muito para lá com teatro, e trabalho com eles também, eu vejo muito, por exemplo, preconceito. E eu acho legal o lugar que você fala com alegria de quem você é, com autoestima, com brilho. E às vezes o preconceito pode estar na nossa própria família, pode estar do lado. E a gente enfrentar isso fazendo obras, pesquisando, abrindo... olha por essa perspectiva, tô olhando por aqui. Eu acho isso muito importante. Eu queria te fazer uma pergunta pessoal, assim, como é que foi para você se criar E se você na Maré, por exemplo, se você enfrentou algum preconceito por ser gay, como é que foi isso? Para você se assumir, para você dizer isso com tanto orgulho, com tanta beleza como você diz hoje, com tanto, sabe? Eu olho para você falando disso, eu fico assim, caramba, que bonito ele falando desse lugar com orgulho, de quem ele é, escrever uma carta de amor para si próprio, acho que é um ótimo exercício, né? Queria que você dividisse um pouco com a gente do podcast. Olha, quando você pergunta se na Maré eu sofri preconceito por ser gay, não só por ser gay, né? Tipo, eu acho que tem uma... Eu fui uma criança viada, né? Então... o que quer dizer isso, né, na nossa sociedade? Quer dizer que você vai crescer com as pessoas tentando te adequar a uma ideia. E quando eu tô falando assim, crescer e tentando te adequar, tipo, também, tipo, tira a mão da boca, que assim, não é assim que homem age, entendeu? Tipo, fala um pouco mais grosso, tipo, das pessoas ficarem te corrigindo e te ensaiando, né? A minha sensação é que eu ficava... que hora que esse bofe
vai chegar. Então, esse lugar de ser inadequado o tempo inteiro vai constituir o meu trajeto e também é isso, tipo, uma hora vai bater na minha cabeça. Não existe o que eu faça em que eu seja aceito, sabe? Não é sobre isso, não é sobre mim. A perspectiva é sobre o outro, porque ali, né, tipo, eu sendo criança eu ainda nem dava esse lugar, essa posição de ser uma pessoa gay, uma pessoa negra, ainda nem tava aflorada, eu só vivia, eu só tava vivendo, mas já sendo cobrado de algo que falta. E eu acho que o que falta, e aí isso é o resultado de você estar numa sociedade que existe um modo de viver heteronormativo que é compulsório, né? Ninguém pode ser diferente daquilo que tá projetado em ser hétero, né? Tipo, heteronormatividade é, tipo, ser normal tem a ver com performance, né? Tipo, sei lá, quando a gente vai ver a extrema-direita falando, você pode ser gay, mas eu não posso ver você sendo gay, exercendo a sua viadagem. Entendeu? Tipo, isso quer dizer, tipo, que você pode ser gay desde que você guarde ela dentro da tua casa. Você pode existir até ali. Aham. E na minha... Eu sou pisciano, eu acho que não tem como eu viver dentro de casa escondido, sabe? Tipo, eu sou artista, isso tá... eu acho que é muito doido, porque, tipo, pensar assim, antes de fazer teatro, antes de ser artista, quando eu era pequeno, o meu sonho era ser desenhista. E na minha cabeça, ser desenhista era uma profissão. E a minha mãe investia, enfim, eu pinto, desenho e tal. Não exerço isso como profissão, essa não é a minha profissão. Mas a minha criatividade está sendo elaborada desde essa infância, viada. Então eu não tenho mais como tentar caber num projeto que é do outro, né? Então eu não quero ser aceito pelo outro. Quando que você deu essa virada, assim? Tipo... Eu acho que na Unirio. Porque na Unirio foi uma das experiências mais fodidas pra mim, pensando... em relação institucional. Na Unirio, eu tive depressão, na Unirio eu tive que fazer terapia, na Unirio foi uma... Porque até então, eu vivia com a Senha Marginal, né? Tipo, que era o meu grupo de teatro, que era o meu coletivo, então todos nós éramos muito íntimos um do outro, existe uma parceria muito grande, tipo, e isso é muito importante pra mim, de como que a Senha Marginal vai me proteger e consolidar a pesquisa artística que me interessa naquele momento e acho que para uma vida toda. Para mim, teatro não é sofrer. Eu não acredito nessa perspectiva que você precisa atravessar um lugar que é você mesmo, sabe? Você tá junto com o personagem. Não tem personagem sem Vitor. Sabe, tipo, eu acho que, inclusive, eu tenho... Isso é tão importante, né? A gente tem uma pesquisa... Desculpa até, só pra gente trocar essa ideia. A gente tem uma pesquisa... um laboratório de estudo da trupe sobre audiovisual e a gente fazendo várias cenas de vários filmes clássicos e a gente em busca dos personagens. Chegou uma hora que a gente se olhou e falou assim, a gente tá em busca da gente mesmo. A gente sabendo quem é, as nossas emoções, as nossas histórias, tá tudo aqui. Não. E a gente correndo pra ser outro, né? Enfim. Acho que tem uma perspectiva também, né? Que aí da onde esse teatro que a gente... que tá... massificado para todo mundo, né? Porque tem uma crença, e aí eu acho que a Leda Martins vai falar isso perfeitamente, né? Tipo, porque é isso, a gente tá no Brasil, que é um país cristão, que é um país que foi colonizado, e nanana. Tipo, alguns dogmas, eles são estruturas da nossa performance. Então, tipo, quando a gente tá falando de arte no Brasil, é entendido que para você ser um bom ator, você precisa passar pela Via Crucis. Você precisa passar pelo flagelo, você precisa passar... E isso é o que as escolas até hoje de teatro vão nos ensinar, a se distanciar de você mesmo. Quanto mais distante do Vitor, melhor ator você é. Mas quando a gente vai para as culturas afro-indígenas, não tem divisão. Eu não paro um dia da minha vida para ir fazer um culto. Tudo é culto, entende? Não tem um dia da minha vida que eu paro para fazer uma cerimônia performática. Tudo é performático. A dimensão de viver tá em outro lugar.
ela não cria disputa e não segmenta a relação da vida. Então, você pode viver, casar, namorar, trabalhar, e isso tudo é um conjunto, sabe? Tipo, e aí, o que eu vou pensando quando eu vou me entendendo como uma pessoa negra que vem do território de favela é que, tipo, eu não quero aprender só o teatro europeu. Porque, assim, é isso. Quando eu vou pra academia, eu vou aprender sobre isso. É isso, eu me formei, né? Tipo, todos os acessos que eu tive lá na Unirio foi sobre um teatro europeu. Eu não tive oficina nenhuma, não tive formação. A única disciplina que a gente tinha que era diferenciada era teatro em comunidades, que era da Marina Henriques, né? Aquela que você vai falar. E ela, de fato, a Marina, ela vai ser não só uma pessoa pesquisadora, mas ela também vai ser uma parceira entusiasta das artes que surgem desse lugar. Tipo, a Marina me entrevistou pro livro dela, né? Tipo, lá em 1900 e bolinha. E quando eu entro na Unirio, é muito engraçado que depois eu fiz mestrado, né? Tipo, e tive também uma outra orientação. E a orientação era negra e era sapatão e nananá. Mas sobre nível de parceria, ela nunca chegou tão junto quanto a Marina. E eu falo que o junto é também da sinceridade, né? Tipo, ela... Por exemplo, eu falei com ela, a minha pesquisa ela não começou aqui, então eu queria falar do que eu já comecei a pesquisar muito antes. E ela, vambora, não sei sobre o assunto. Porque o meu tema era um teatro de ruptura. Um teatro que tá ali buscando cada vez mais as identidades negras, indígenas, faveladas, como, tipo, eu quero isso, né? Tipo, eu quero me apropriar e me empoderar sobre... E não empoderar, porque não é sobre poder, é sobre só experienciar mesmo. E aí ela é uma gata que vai, tipo, olha, eu não tenho essa bibliografia, isso não é um tema da minha pesquisa, mas vambora junto, eu tô junto. E ela vai um mês depois, isso é muito doido, porque um mês depois ela me dá, tipo, uma lista de livros que ela pesquisou e tal, não sei o quê, e que leu também, ela vai me dizer, tipo, e eu vou falar assim, Marina, mas tá muito americano, eu queria coisas brasileiras. E ela vai e fala, claro! E aí a gente vai junto, assim, sabe? Tipo, Isso é muito maneiro, né, cara? Cara, tipo, é isso, né? Tipo, eu saio da Unirio, eu entro no mestrado, ela também começa a... Ela não vai me indicar pra estar aqui no podcast pra você, porque ela acha eu legal tá aqui. Ela acha que o meu discurso, minha pesquisa, ela é totalmente relevante pra estar em qualquer espaço. Então, tipo assim, ela me indicou, por exemplo, pra estar numa residência na Alemanha. E eu fui dar aula na Alemanha, eu fui apresentar. E de algo, e eu acho que isso é uma coisa que me toca, né? Tipo, eu amo a Marina, sobretudo. Mas porque ela foi convidada para muitas situações de hoje, né? Tipo, que hoje, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa que tô em vários espaços. A minha agenda é um caos, porque um dia eu tô falando, um dia eu tô atuando, outro dia eu tô escrevendo e tal. Mas... Que bom, que ótimo. Não, óbvio. Mas, ao que eu te falei, eu só posso hoje ser porque em algum momento alguém me oportunizou para. E isso não tem a ver se eu estava apto ou não. Era só sobre oportunidade mesmo. E então, por exemplo, a Marina me indica pra MIT. Ela é convidada pela MIT para falar de teatro negro. E ela fala, não, acho que tem mais a ver contigo. Então, acho que esse lugar de parceria, mas também é um lugar de consciência, né? Tipo, da onde que você... Ela pode falar da pesquisa dela, mas obviamente uma presença negra favelada que vive tudo que eu vivo vai perfurar todas as possibilidades que ela tenha como pesquisadora. E que chega também com grandes contribuições, cara. Ô, Wallace, eu espero que cada vez mais você ocupe mais lugares, que você possa contribuir com mais pessoas com a sua visão. Porque é muito enriquecedora, simples assim. Deixa eu te dizer uma coisa, vamos fazer Ainda tem café aqui? Tem. Vamos fazer um jogo teatral? Bora. A gente vem do teatro, a gente tem que homenagear esse lugar. Você quer sugerir ou quer que eu sugira? Quer sugerir? Ué, você que vai contigo, eu vou contigo. Olha só, a gente vai fazer um jogo que só pode perguntas. A gente vai perguntar pro Luan um assunto
Você vai dizer qualquer assunto ou lugar. A partir daquele lugar a gente vai improvisar, mas não pode afirmar nem negar. Só pode ter pergunta, só pode perguntar. Beleza? Luan, um assunto. Um assunto pode ser no centro do Rio. Centro do Rio? Centro do Rio é assunto. Quem vai comprar, quer. Por que você quer que eu queira isso? Você não gosta de milho verde? Por que milho verde? Porque tem manteiga? Porque manteiga é bom? Você não acha? Por que você tá interessado no que eu acho? Perdi. Mais um outro assunto e acabou. Vai lá. Luan, mais um. Não sei, o shopping. Shopping? Shopping. Por que você não sai do banheiro do shopping? Você tá falando comigo? Por que você acha que eu estaria falando com outra pessoa? O que eu te fiz? Por que você acha que você me fez alguma coisa? Você não quer cuidar da sua vida? Você não quer responder minha pergunta? Qual foi a pergunta? Por que você não sai do banheiro do shopping? Você não tá vendo? Não tô vendo. Wallace, o momento final aqui. Eu quero dizer assim, do fundo do coração, que foi uma honra. Você deu uma aula aqui hoje. Foi muito interessante poder te escutar e eu espero que muita gente veja isso. Axé. Você tem alguma fé, religião? Eu sou do axé. Você é do axé? Candomblé. Filha de mãe Paula. De Odé. Olha. Peça de teatro, o que te vem à cabeça? Noite das Estrelas. Noite das Estrelas. Tá rodando, né? Tá circulando o rodando. set. Tá. Uma frase pra gente. Uma frase? Uma frase que signifique pra você. Eu vou falar uma frase da Beatriz Nascimento, que é uma frase que desde que eu vi o filme Ori tem me passado, né? Tipo, porque ela fala... O filme fala muito sobre essa identidade negra brasileira, ainda em 80, no ano que eu tô nascendo. E ela fala, é preciso produzir imagem pra recuperar a identidade. Uau. Uma música. Agora eu tô na voz do Brasil, da Urias. Peito, bunda. Meu irmão, que honra te ter aqui. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. Amei. Foi tudo. Gratidão. Valeu, gente. Esse é o último episódio da temporada. Ano que vem tem mais. Uma honra receber esse artista aqui, Wallace Lino. Até breve. Valeu. Essa é a minha câmera? Essa. Tchau, gente. Um beijo da mais bonita.